Oi, meu amigo e minha amiga, que a graça e a paz esteja no teu coração e sobre os teus, sobre a tua família e dentro da tua casa. Tenho aqui uma mensagem muito curta, esse vai ser um vídeo curto, sobre um assunto que é milenar, sempre aconteceu desde o início da história humana, mas que nesses últimos dias eles estão querendo fazer disso uma ideologia, impor, até mesmo às nossas crianças. Tem dois textos bíblicos que eu gostaria que você prestasse atenção e que, se possível, conferisse a tua Bíblia em casa, se você tiver uma, vale a pena ler a palavra de Deus. O primeiro texto que a Bíblia nos fala está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Um versículo muito importante. E no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, Levítico capítulo 20, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim, o Senhor Deus falando: Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. É uma prática que Deus abomina. Não existe um pecado para Deus que seja pior do que o outro. A mentira, o vício, a prostituição, o homossexualismo, todos os pecados levam o homem ao inferno, afastam o homem de Deus, e Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas o pecado o pecado do sexo é um pecado que você peca diretamente contra o teu corpo. E Deus disse: maldito o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher. Ser tentado não é pecado. Jesus Cristo foi tentado, passou 40 dias, 40 noites no deserto, sendo tentado, como você deve conhecer a história. O ser tentado não é pecado. As pessoas mais importantes, os maiores líderes religiosos, os homens que ocupam grandes cargos no meio do povo cristão, aqueles mais humildes, mais simples, todo mundo tem as suas fraquezas, as suas tentações. E o diabo só vai trabalhar com você nas tuas fraquezas. Se você é uma pessoa que não tem problema com o vício, com o cigarro, ele não vai te tentar, porque isso não é a tua prática. Mas se você é uma pessoa que tem problema com a mentira, com a desonestidade, ele vai te tentar nessa área. Se você é uma pessoa que não tem problemas com a fofoca, com a intriga, ele não vai te tentar nisso, porque isso não é o fraco que ele vai encontrar em você. Mas se você tem problema na área sexual, ele vai trabalhar em você nessa área para te desviar da presença de Deus. Jesus uma vez falou assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. É um condicional. Se você quiser vir a Jesus, você não é obrigado a vir a Jesus, mas se você quiser entrar no céu, a condição é essa: tome a sua cruz, venha após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O que quer dizer isso? Tomar a sua cruz é assumir a responsabilidade de ser um cristão. Jesus falou que no mundo nós seríamos odiados por amor a Ele. Quando você aceita Jesus, todo o inferno se levanta contra você. Então as pessoas fazem piadinhas, as pessoas riem, as pessoas criticam, as pessoas falam mal. Olha, você não é crente? Como é que você fez isso? Então é tomar sua cruz, é aceitar sofrer por conta de Jesus. E negar a si mesmo o que é deixar de fazer aquilo que te dá prazer, que agrada a tua carne, mas que machuca o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo. Então, se você quiser entrar no céu, tem essa condição: é tomar a sua cruz, vir após mim, disse Jesus, e seguir-me, e negar a si mesmo. Hoje em dia, eles estão querendo fazer isso uma naturalidade. Eles estão pregando nas escolas, até mesmo para as crianças, estão dizendo que é natural um homem ter uma relação com outro homem, uma mulher ter uma relação com outra mulher, e que nós que não aceitamos somos retrógrados, somos antigos, antiquados, somos preconceituosos e homofóbicos. A Bíblia diz que é maldito o homem que se deita com outro homem. Você tem que escolher a quem você vai agradar, porque a Bíblia diz, o apóstolo disse, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Os dias estão muito terríveis.
As pessoas estão querendo impor na sociedade algo que vai contra Deus. O homem está cada dia mais se afastando de Deus. Você vê nas novelas, eles zombam do povo de Deus. Você vê no carnaval, eles tentam humilhar a presença de Jesus. Você vê nesses carnavais passados que teve no Rio de Janeiro, foi uma coisa vergonhosa. Eles estão querendo humilhar a Jesus. Eles estão cada vez mais odiando a Deus. Eles odeiam a Deus. E por odiarem a Deus, odeiam a nós que servimos a Jesus, como Jesus disse. Vocês serão odiados em todo o mundo por causa do meu nome. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos luz no mundo e sal da treva, e sal na terra. Brilharmos a luz de Cristo, deixar a luz de Cristo refletir em nós, porque Jesus está voltando para buscar um povo que nesse mundo fez a diferença. Meu amigo, se eu hoje de manhã me acordar me sentindo assim um milionário, mais milionário do que Elon Musk, e se eu for no meu celular verificar o meu saldo bancário, o meu saldo bancário não vai testificar com aquilo que eu estou me sentindo. O fato de eu me sentir um milionário não me torna milionário. O fato de você se sentir uma mulher não te faz uma mulher. Não há cirurgião plástico nesse mundo que torne você uma mulher. Você não pode engravidar, você não tem útero, você tem próstata, tem testículo. E ainda que você se mutile, vá no centro cirúrgico, arranque tudo isso fora, você é homem. Nenhum outro homem vai conseguir te engravidar, porque você é homem, você nunca vai conseguir amamentar. E isso você pode espernear, pode chorar, pode fazer o que você quiser, mas você não vai conseguir, porque Deus determinou assim. Você, quando se junta com outro homem, vocês não formam um casal, vocês formam uma dupla de dois, dupla. Vocês não são um casal, jamais serão, porque casal é macho e fêmea. E hoje em dia falar isso é homofobia, é transfobia. Você pregar o que está escrito aqui é você ser uma pessoa odiosa, espalhar ódio. E não é. É uma regra que Deus impôs para aqueles que querem entrar no céu. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para decidir se quer morar no céu, quer morar no inferno, que você acredita em Deus, não acredita. A liberdade é tua. Mas o que você crê não vai mudar a realidade do que está escrito aqui. Essa palavra, ela é viva, ela é eterna. É o livro mais lido do mundo durante toda a história. É a verdade, é um livro que se completa. As profecias que estão escritas aqui estão se cumprindo. Basta você ver como a natureza está rebelde, como a natureza está violenta, as coisas que estão acontecendo no mundo, as pestes, as pragas, as tragédias naturais. O mundo está marchando para o seu fim. O mundo está marchando para o seu fim e as profecias estão se cumprindo. Deus criou você homem. E é como homem, ainda que você chegue lá todo destruído, todo deformado por um cirurgião plástico, você vai chegar diante de Deus como homem. E é como homem que você vai prestar contas a Deus. Repito, em todas as áreas existem pessoas sendo tentadas. Nos meios mais elevados do cristianismo, as pessoas são tentadas. O apóstolo Paulo falou assim, olha, é miserável o homem que sou. O bem que eu quero, esse eu não consigo praticar. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. Quem me livrará do poder desta morte? Paulo também tinha algo com o qual ele não conseguia se livrar. Mas aí ele falou, miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Tinha alguma coisa que ele tinha dentro dele que ele não gostava, mas aí ele deu o canto da vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Ser tentado, você olhar para um homem, sentir desejo por outro homem, é uma coisa que não é natural, mas não vai se tornar pecado enquanto você não pôr aquilo em prática. Quando você põe aquilo em prática, você cometeu o pecado. Jesus foi tentado, mas não cedeu ao pecado, não pecou. Ele é o único homem santo. Então não importa como você se sente. Eu me sinto uma mulher, eu vou entrar no banheiro de mulher. Você não é mulher. Você é um homem, repito, você não tem útero, você tem próstata, você tem testículos, você não pode ser engravidado por outro homem. Então, como você se sente é problema teu. Não é porque ninguém tem nada com a tua vida, não é porque ninguém paga as tuas contas, não é porque ninguém põe comida na tua mesa que você tem o direito de viver como algo do qual todos comentam, debocham e fazem piada. Você é um homem, você foi feito, como foi lido aqui, a imagem e semelhança de Deus. Quando você se faz uma situação dessa, você se humilha, você humilha ao Deus que te criou. Você humilha aquele que te projetou para ser um homem.
Meu amigo, ser tentado a um vício, a tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, fumar um cigarro, tomar uma droga, isso não é pecado. O pecado é quando você põe isso em prática. E não adianta o mundo dizer que isso é natural, que nós somos retrógrados, que nós somos preconceituosos, que nós somos odiosos. Não somos. Nós estamos pregando o que está escrito aqui. A Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos diante de Deus. Todos nós daremos conta da forma como é que vivemos. O pecado, ele é enganoso. Hoje ele te dá um prazer muito grande. Amanhã ele vai te cobrar esse prazer de uma forma muito, muito, muito maior. Eu ouvi uma pregação uma certa vez que um homem era um devasso. Ele saía com todas as mulheres, com tudo. Ele era um cara assim, garanhão, como se dizem por aí. Então um dia ele começou a se sentir mal, foi a fazer um exame e descobriu que estava com HIV, pegou AIDS. Então foi internado, ficou seco, chupado, ficou numa situação cadavérica e quando estava na hora da morte, alguém foi lá e visitou para visitar ele. Aí eu falou assim, ó amigo, eu estou indo embora, eu vou morrer, eu estou mal pra caramba. O amigo dele ficou comovido e falou assim, olha, poxa vida, não tem nada que eu possa fazer por você, mas se você quiser, para você morrer bem, eu posso ir na rua, pegar uma prostituta, trazer para você, ver se você se realiza um pouco, para você morrer feliz. Você quer isso? Ele falou, isso não vai me trazer mais prazer. O que você quer então que eu faça por você? Tudo que eu quero, meu amigo, é a minha saúde de volta. Na última hora da vida, o pecado que te deu tanto prazer vai te deixar de lado, vai te olhar rindo da tua cara, vendo você definhar até a tua alma sair do teu corpo e sendo lançada no inferno. Ele vai rir da tua cara. O pecado que era teu amigo, que era te dar prazer, que te satisfazia, não vai te valer de nada naquele dia. Todos nós partiremos daqui sozinhos. Tudo que nós fizemos de pecado que nos deu muito prazer, na hora da nossa morte não vale de nada. Aquele homem não queria uma outra mulher, aquele homem não queria nada, ele queria apenas a saúde dele de volta, saúde que ele jogou no buraco. Então, meu amigo, o pecado é traiçoeiro, ele é mais venenoso do que o câncer, ele é mais venenoso do que a AIDS, ele é mais mortal que a doença mais mortal que existe nesse mundo. O pecado não brinca, o pecado mata o teu corpo, ele mata a tua alma. Ah, mas eu me sinto uma menina, eu quero entrar no banheiro de uma menina porque eu sou assim, não interessa. Você pode colocar prótese de silicone, você pode fazer a cirurgia, você pode se mutilar. Diante de Deus, você é apenas um homem mutilado que vai se apresentar a Ele como um homem, e é como um homem que Ele vai tratar contigo. E pode ter certeza, meu amigo, se você morrer na prática desse pecado ou de qualquer pecado, melhor seria que se você não tivesse nascido. Agora, uma boa notícia para você é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que você tenha praticado, que esteja praticando, que seja maior que o poder do sangue de Jesus. O fato de você se relacionar com outro homem não te torna pior do que aquele cara que vai assaltar um banco, aquele cara que estupra uma criança, aquele cara que vai para o bar encher a cara de cachaça, aquele cara que vai para a boca de fumo encher o nariz de poeira, de pó. Não, o pecado é pecado e vai chegar no mesmo inferno que essas pessoas vão. O mesmo inferno. Mas se você se arrepender, reconhecer que isso não é da natureza, Deus não fez você para isso, tanto para encher a cara, quanto para fumar, cheirar, quanto para beber, quanto para mentir. Se você reconhecer que você não foi feito para isso, se você chegar diante dele e falar, Senhor, eu não tenho condições por mim mesmo, mas toma minha vida nas tuas mãos, me transforma, porque eu não quero ir para o inferno. Se você entregar a sua vida nas mãos deles, a Bíblia te garante que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele pega o teu pecado e joga no mar do esquecimento, aí você vai ter que fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e siga-me. O que é negar a si mesmo? É você lutar dia a dia contra o teu pecado. Porque o diabo conhece a tua fraqueza, é ali que ele vai trabalhar em cima de você. Mas você tem que ser forte, resistir. Porque Jesus falou assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que vem a mim, de maneira alguma não sair fora. Se você entregar a sua vida na mão de Jesus, ele vai te fortalecer e te capacitar. É uma luta diária. Às vezes você pode até ter um recaído, um fraquejo, mas você vai para os pés de Jesus, pedir perdão, você não vai estar conformado com isso. Porque a diferença entre o Filho de Deus e aquele que não é Filho de Deus é que o não Filho de Deus, ele planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã, ele comete o pecado, vai para casa e dorme como se nada tivesse acontecido. Mas o Filho de Deus, quando ele peca, ele se sente mal consigo mesmo, ele se sente envergonhado e diz, meu Deus, eu pequei. O Espírito Santo se move nele, ele fica incomodado. Tem um versículo aqui na palavra de Deus na Bíblia que diz que Deus não desprezará
o pavio que fumega. O que significa isso? Às vezes o crente está forte, cheio da presença de Deus, de repente ele se desvia, vai lá para o mundo, mas dentro dele ainda está o temor de Deus. Então Deus olha para ele e fala, aquele meu servo ainda tem uma fumacinha saindo daquele pavio. O Espírito Santo vai e sopra sobre ele e faz arder de novo a chama do Espírito Santo. E Deus, como filho pródigo, vai lá no mundo trazer ele de volta para casa. Tem pessoas que se afastam da igreja e esquecem, não quer mais saber de nada de Deus. Então eles morrem no seu pecado porque eles se divorciaram de Deus. Mas tem uns que estão desviados, mas lá fora estão gritando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Esses não estão perdidos ainda, porque Deus está ouvindo o clamor deles, o pavio ainda fumega dentro deles, não está molhado, não está apagado, tem algo de Deus dentro deles e no dia certo, se ele tomar uma decisão, o Espírito Santo vai lá e traz ele de volta para casa. Se você ainda tem o temor de Deus, ainda fica triste quando você peca, é porque o Espírito Santo ainda se move em você, nada está perdido, o diabo sabe disso, por isso ele quer te confundir. Mas cabe você tomar uma decisão, Senhor, eu pequei até agora, não tenho condições, não sou digno, mas toma nas tuas mãos a minha vida. Uma vez um discípulo perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus respondeu para ele, não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 7 para Deus é o número da perfeição. Se nós, humanos e pecadores, temos que perdoar 70 vezes 7, imagina Deus, Ele está disposto a te perdoar enquanto você viver. Não importa o tamanho do teu pecado que você tenha feito. A Bíblia diz, repito, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o apóstolo João diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora você tem que tomar a decisão de falar para Deus, Senhor, sou fraco, comigo não consigo, o meu pecado é esse. E fala para Deus, somente para Deus, tem misericórdia de mim. E levanta e segue em frente. Deixa para trás, como Jesus sempre dizia quando ele falava com o pecador, que ele curava o pecador. A tua fé te salvou, vá e não peque mais para que não te aconteça algo pior. Confessa o teu pecado a Jesus, vá a Ele e a tua fé vai te salvar. Vá e não peque mais. Você é um homem, você é uma mulher. Você nasceu homem e nasceu mulher. E não há cirurgião plástico que mude isso. E não importa o que a mídia diga, os que as leis são feitas por aí para justificar o teu ato, nada disso diante de Deus tem valor. O que tem valor é quando o teu espírito sair daqui, se você estiver na prática desse pecado, meu amigo, melhor seria se você não tivesse nascido, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que se deita como outro homem, como se fosse mulher. Não machuque, não maltrate, não mate a tua alma, porque o inferno é uma realidade. A Bíblia diz que lá é um lugar de lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, e eles são um horror para toda a eternidade. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, talvez fazendo pouco caso, talvez rindo e zombando, existem milhões de almas que estão lá no inferno, que daria tudo para voltar e ter a oportunidade que você está tendo de se arrepender e ter uma nova vida, mas eles não podem mais, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. Cuidado, meu amigo, porque a morte ela é especialista em nos fazer surpresa. Nenhum de nós sabemos se vamos estar vivo amanhã. Nenhum de nós sabemos se vamos estar vivo no final desse dia. A morte bate de repente e quando ela bater na tua porta, ela não aceita negociação, ela não aceita acordo. Ela vai te levar, estando você preparado ou não. E daí? O que vai ser da tua alma? Põe na tua cabeça. Não importa como você se sente. Se você sentir um milionário e for pesquisar a tua conta bancária, ela não vai confirmar isso. Se você sentir uma mulher, você não pode ser engravidado por outro homem, porque você é homem. Não é o que você sente, é o que você é. Jesus te ama muito, ele não tem nenhum prazer em que você morra nessa condição. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abriu a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, no seu coração, e cearei com ele e comigo. Jesus está pronto a te perdoar. Ele sabe quão horrível é o inferno e não quer que você vá para lá. Mas é uma decisão tua, que você tem que tomar. Quando você está com fome ou com sede, ninguém pode beber água ou comer por você. É uma decisão pessoal. Aceitar Jesus e entrar no céu é uma decisão pessoal. Não é porque os teus pais são salvos, os seus irmãos são salvos, que você vai ser salvo também. Deus não tem neto, Deus tem filho. E essa decisão se toma enquanto você está vivo. Amigo, você é um homem e é como homem e como mulher que você vai comparecer diante de Deus. E lembre-se que na hora da tua morte, o teu pecado vai rir da tua cara enquanto você desce à sepultura. Ele não vai te dar naquele momento mais prazer nenhum, porque o que ele queria de você, ele já conseguiu,
que é a tua perdição eterna. Não permita que isso aconteça. Jesus não passou tudo aquilo que passou para que você vá para o inferno. Não despreze essa oportunidade, porque enquanto você está vivo, é o dia da oportunidade. Depois que você morrer, segue seu juízo. Pensa nisso. Não é o que você sente, nem o que você crê. É o que Deus estabeleceu por regras. Ou você obedece, ou você não obedece. A decisão é tua, mas as consequências são de Deus. Pense nisso.